No Expondo as Escrituras de hoje, eu quero tratar de uma pergunta recorrente no meio cristão, no Brasil e no mundo. Nós vamos nos conhecer no céu? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu quero tratar dessa matéria com você. Na exposição do texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Tessalônica, que era uma cidade grega, capital da província da Macedônia. E por causa da influência dos gregos, que criam no dualismo, achavam que quando uma pessoa morria, a alma, que é imaterial e espiritual, saía da prisão do corpo, que é material. Para eles a matéria era essencialmente má. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Quando alguém morria na igreja, era um chororô só, sem esperança. Então Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, para corrigir esse entendimento equivocado por influência do pensamento filosófico grego. E ele vai dizer assim, eu quero pedir permissão para você para expor e lendo o texto. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não creem na ressurreição não têm esperança. Eles acham que morreu, acabou. Outros acham que morreu, está condenado. O que é que nós devemos crer acerca deste assunto? Bom, primeiramente, Paulo usa aqui uma figura para a morte, que é dormir. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Isto é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Talvez aqui até um eufemismo, aliviando a ideia de morte. Por que a ideia de dormir? Para trazer-nos à memória duas coisas. Primeiro, quem dorme, descansa. Morrer para um cristão é descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Segundo, quem dorme vai acordar. Porque se não acorda, não dormiu, morreu. Então Paulo está dizendo que a morte não é o ponto final da vida. Que não se encerra a vida com a morte. Morre o corpo. Mas a alma é imortal. Morre o corpo e o corpo é sepultado. Mas esse corpo físico que foi sepultado vai ressuscitar quando Jesus voltar. Então, a linguagem é dormir. As perguntas que eu mais escuto, como disse lá no tema, será que então nós vamos nos conhecer no céu? E a resposta é um sonoro sim, é claro que vamos nos conhecer no céu. O céu não é retrocesso, é glorificação. Aqui nós nos conhecemos parcialmente, lá conheceremos como também somos conhecidos, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui nós temos um conhecimento limitado, lá teremos o conhecimento ampliado. Por exemplo, os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Impossível os gregos pensarem assim, porque me permite essa pergunta. Você se conhece? E eu vou lhe dizer que você, como dizia Alex Carrel no seu livro O Homem e Esse Desconhecido, você não se conhece. Eu não me conheço. Eu tomo cada susto e sou surpreendido por mim mesmo. Ao falar determinadas coisas ou a pensar determinadas outras coisas que nem são compatíveis com o que eu creio. Se eu perguntar, por exemplo, uma mulher que tem 50 anos de casada, você conhece o seu marido? Ela vai responder assim: bom, eu estou conhecendo. Se eu perguntar para o marido, ele vai responder: estou começando a conhecer. Mas, lá no céu, a nossa limitação de conhecimento não vai existir. Nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Só para pensar, você já se imaginou
convivendo com alguém por toda a eternidade sem saber quem ela é. Não faz sentido. O que não vai ter no céu é a chamada família nuclear. Por exemplo, aqui nós somos pai, mãe, filhos, né? Os outros são parentes. Lá no céu nós não vamos ser pai, mãe, filhos. Lá no céu nós não vamos ter a relação no mesmo nível que temos aqui, de você amar mais quem foi seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, porque você vai amar Abraão, Isaac e Jacó. Outra coisa, lá no céu não vai ter casamento. Casamento é para aqui. Aproveita, porque depois não tem mais. Alguém diz assim, ufa, também, já era em tempo, né? Ah, que pena, podia durar a eternidade inteira. Não vai durar, não vai durar. Casamento é só para aqui. Mas nós vamos ser uma só família, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Outra coisa, nós lá no céu vamos ter um corpo novo. Vai ter continuidade e descontinuidade. No sentido de que não seremos outra pessoa, mas teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. Esse corpo não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não fica velho, não fica cansado, não fica senil. Este corpo da glória não vai brigar nem com o espelho, nem com a balança. Esse vai ser um corpo perfeito. E nós vamos conviver, nós vamos nos relacionar, nós vamos trabalhar, nós vamos reinar com Cristo. Essa é a verdade posta nas Escrituras. Nós não caminhamos para um ocaso triste, nós caminhamos para a manhã gloriosa da glorificação. Se Jesus voltar antes de morrermos, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, no versículo 15 desse texto, Paulo diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, eu não estou falando aqui de lucubração, de filosofia do grupo A, do grupo B, da corrente A, da corrente B. Eu estou falando que isto é revelação de Deus. É Deus quem revela estas verdades para nós. Não é para você ficar sem esperança no mundo, como aqueles que estão alheios à família de Deus. Você deve nutrir sua alma com esta viva esperança. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que estas verdades que estamos pondo é revelação de Deus. A segunda verdade que Paulo traz aqui é sobre a parousia. No verso 16 ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vai voltar. Ele voltará. E como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. Está lá em Atos 1:11. Assim como vocês o viram subir, assim também ele voltará entre nuvens. Ele não vai mandar um embaixador, não vai ser um querubim, não vai ser um arcanjo, não vai ser um anjo, não vai ser um serafim, não vai ser um representante. Ele pessoalmente voltará. Voltará. Segundo, ele voltará visivelmente. Está aí Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Em outras palavras, a segunda vinda de Cristo vai ser o acontecimento mais público da história. As pessoas de todos os lugares hão de vê-lo na sua glória. Para uns vai ser de manhã, para outros vai ser meio-dia, para outros vai ser à tarde, para outros vai ser à noite, em virtude do fuso horário do mundo, mas todos o verão. Certamente, até aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que escarneceram dele, cuspiram no seu rosto, esbordoaram sua cabeça, vão ter que ressuscitar.
E quando Jesus voltar, vão ter que ver a sua glória, a sua majestade, e vão ter que lamentar. Terceiro, Jesus voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público da história, também será o fato mais sonoro da história. Os desertos mais cáusticos, as montanhas mais altas, as cavernas mais escuras, os vales mais profundos, ninguém poderá ficar fora deste sonido da trombeta de Deus que ressoará por todo o planeta e todos os homens vão ter que ouvir este sonido da trombeta de Deus anunciando a gloriosa volta do Senhor Jesus. Mais ainda, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente em quarto lugar. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago que risca os céus, do Oriente ao Ocidente. O apóstolo Paulo diz que vai ser num momento. E a palavra momento no grego é átomos. De onde vem a nossa palavra átomo? Como que um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos. Essa palavra era usada, por exemplo, para esse faiscar da estrela, o dardejar da cauda de um peixe e o abrir e fechar de olhos. Você já percebeu que você abre e fecha os olhos automaticamente? Alguém já contou quantas vezes você abre e fecha os olhos por dia? Vai ser com essa rapidez que Jesus voltará. Em outras palavras, não dá para se preparar no último dia. Ou você está preparado, ou aquele dia será dia de trevas para você. Como aquelas 10 virgens que, ao ouvir a voz do noivo, se desesperaram porque estavam vestidas como virgens, elas tinham lâmpadas como se fossem virgens prudentes, mas não tinha azeite nas suas lâmpadas e agora não dá mais tempo para se preparar. Quinto lugar, ele voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, mas em quinto lugar, ele voltará também inadvertidamente, surpreendentemente, sem aviso prévio, sem anúncio imediato. Vai ser como um ladrão que chega sem mandar um telegrama, um WhatsApp, uma carta, uma mensagem. Tal dia eu estou na sua casa. Não, ele chega inesperadamente. A segunda vinda de Jesus, em quinto lugar, será inesperada. Os homens não estarão aguardando. Sabe o que significa isso? Vai ser um dia comum, um dia normal. Como você levanta todo dia, leva os filhos para a escola, pega filho da escola, vai trabalhar, vai viajar, vai passear, vai ficar em casa, não importa. Esse dia não vai ser um dia óbvio. Então, prepare-se. Sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será também inescapável. Está lá em 1 Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, primeira carta capítulo 5, melhor dizendo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Ou seja, é como uma mulher grávida que está para dar à luz. Ninguém pode cancelar a segunda vinda de Cristo. Nenhuma corte, por mais egrégia que ela seja, ela pode tomar uma decisão agora, estamos cancelando a segunda vinda de Cristo, ele não voltará mais. Não, ninguém tem autoridade de mexer nessa agenda que é da economia, da soberania exclusiva de Deus. Ele voltará. Mas em sétimo lugar, ele voltará vitoriosamente. Ele vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como juiz de vivos e de mortos. Ele vem para sentar-se no trono, ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para julgar as nações, ele vem para lançar os que o rejeitaram no lago do fogo, e ele vai lançar lá o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai então transmitir este reino ao Deus e Pai, para que ele seja tudo em todos e reinará para sempre, sempre com a sua noiva, a sua igreja. Então, nós podemos ter esperança que vamos nos conhecer no céu,
Porque Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar nesse texto. Está aí ainda no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz que ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção nisso aqui. A ressurreição dos mortos acontecerá quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Está lá em João 5, 28 e 29, que todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, quando Jesus voltar, primeiro, e como ele está falando para a igreja, está falando dos salvos, dos santos, dos que creram nele. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro em relação a quem? Aos outros mortos ímpios? Não. Todos vão ressuscitar na mesma hora. Agora, primeiro em relação aos que estiverem vivos. Só depois que os mortos ressuscitarem é que os que estiverem vivos ainda, no caso dos salvos, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, a grande pergunta é como esses mortos vão ressuscitar. Quais serão as marcas deste novo corpo? E Paulo, escrevendo aos Coríntios, que também era uma capital de outra província, não da Macedônia, mas da Acaia, que também era uma cidade grega, influenciada também pelo pensamento grego, precisa esclarecer aqueles crentes que os mortos vão ressuscitar. E como vão ressuscitar? No capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 34 até o verso 50, Paulo vai mostrar quais são as características desse corpo. E ele usa algumas metáforas. Primeiro, ele usa a metáfora da semente. É como você semear aquele corpo que morreu, mas o que vai brotar dessa semeadura no dia da ressurreição vai ser diferente. Tem a mesma natureza, mas vai ser diferente. Ele diz, semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que significa isso? Esse corpo nosso, querendo ou não, vai ficando velho, vai ficando cansado, vai ficando doente, vai ficando limitado. Porém, o corpo que receberemos na ressurreição não fica velho, não fica cansado, não tem defeito físico, não tem problema com o espelho, não tem problema com a balança, vai ser um corpo perfeito. E aí você pode levantar perguntas. E aquela criança que não chegou a nascer, que morreu no ventre da mãe, vai ser um feto glorificado no céu? Ou, na outra ponta, e aquele vovozinho que morreu com mais de 100 anos, vai ressuscitar como um vovozinho de andar para andar com bengala no céu? E a resposta está na carta aos Filipenses, quando Paulo diz que nós teremos um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Todos nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não importa, desde o bebê não nascido ao bebê recém-nascido, ou a um senhor de mais de 100 anos de idade, todos teremos um corpo de glória, mantendo a nossa identidade. Assim será o corpo da ressurreição. Mas Paulo diz ainda, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. O nosso corpo vai ser um corpo poderoso. Agora o nosso corpo é limitado, muito limitado. Mas com o corpo da ressurreição, Jesus entrava numa porta, numa casa fechada, sem precisar abrir a porta. Ele, com o corpo da ressurreição, ele saía de Jerusalém e aparecia na Galiléia, 150 quilômetros. Com o corpo da ressurreição,
ele subiu aos céus entre nuvens. A grande pergunta é: a que distância o céu está de nós? Quando o astronauta russo chegou na Lua, ele não viu Deus. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Você demoraria mais de 93 bilhões de anos voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo? E onde está o céu? Em outras palavras, se Jesus tivesse voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, estaria logo ali na esquina ainda do universo. O que significa isso? Significa que nesse corpo glorioso, nós não estaremos, nesse corpo poderoso, nós não estaremos mais limitados às mesmas leis da física que nos governam hoje. Eu pergunto a você, quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? No estalar de dedos. Assim será o nosso corpo. Nós seremos como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas que vivendo nessa mesma dimensão, de uma outra esfera e uma outra realidade. O nosso corpo será um corpo poderoso. Mas mais, a Bíblia diz que semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O nosso corpo é desonrado hoje. É verdade, desonrado. Você já entrou numa ala de hospital, onde você viu pessoas ali numa maca, numa cama, com o corpo todo ferido, encarquilhado, pessoas tomando doses cavalares de remédios para aplacar a dor cruel, e às vezes encerram a sua jornada debaixo de atroz sofrimento. Esse corpo às vezes é semeado, mirrado, machucado, ferido pela doença. Mas o que vai brotar daí é um corpo glorioso, que vai brilhar como os astros no firmamento. Assim será o nosso corpo da ressurreição. Paulo vai dizer ainda que o nosso corpo, ele usa a figura da carne, uma carne dos homens, outra carne dos animais, outra carne dos peixes, outra carne das aves. Do que ele está falando? O que ele está falando é que, embora todos os animais tenham sido feitos do pó da terra, só o pó de gente vai ressuscitar. Deus fez 3 tipos de criatura: os anjos, os animais e os homens. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Os anjos não morrem, os animais morrem e tudo termina. Mas os homens, ao morrerem, eles hão de ressuscitar. E não importa se na mesma cova tem pó de animal terrestre, tem pó de animais voláteis, tem pó de animais marinhos. O que importa é que se tem pó de gente, o que vai ressuscitar é pó de gente. Porque só nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Paulo conclui essas metáforas dizendo que o corpo da ressurreição é como astros. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrelas há diferente resplendor. Assim também é a ressurreição do corpo. Ora, talvez Paulo esteja tratando aqui do que nós chamamos de galardões. É claro que todos vão brilhar, mas talvez nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Lá em Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Oh, como vai ser glorioso esse corpo! Oh, como vai ser glorioso esse dia! Oh, como vai ser gloriosa a morada celestial! E nós estaremos lá, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro, e vamos nos conhecer. Seremos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva, uma só nova Jerusalém. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse dia que Jesus voltar, os mortos ressuscitam, aquela alma que já está lá no céu com Cristo, reinando com Ele, volta com Ele, aquele corpo que foi semeado e sepultado, ressuscita de forma incorruptível, imortal, poderosa, gloriosamente,
E então esse corpo se une àquela alma que vem do céu e agora está completo, corpo e alma glorificados. Os vivos então são transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim todos nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo começa no versículo 13 dizendo que tinha desesperança. Eu não quero que vocês vivam como os demais que não têm esperança. Mas ele conclui, depois de instruir os crentes, assim, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. A verdade de Deus consola. A esperança cristã consola. O céu consola, porque lá estaremos para sempre com o Senhor, sem choro, sem luto, sem dor, sem nada contaminado. Quando nós o serviremos e reinaremos com Ele pelos séculos sem fim, conhecendo-nos uns aos outros, conhecendo ao Senhor, glorificando a Ele e